Alô pessoal, boa noite, tudo bem? Espera aí, deixa eu só colocar um nome aqui nessa live para ela ficar facilmente identificável. Ô professor Geraldo, tudo bem? O senhor está bem? Olha que coisa boa, professor Geraldo, ó, Geraldo Leal de Moraes, ele está aqui na live. O professor Geraldo foi um dos meus professores quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior. Eu precisei procurar uma qualificação. O professor Geraldo era um dos professores da ADVB, Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing. Eu recomendo que sigam aí o professor Geraldo, Geraldo Leal de Moraes, ele está aqui na live. Gianluca, você está pedindo para participar aqui da live? Espera aí, daqui a pouco eu te coloco aqui, a gente pode bater um papo, tá? Já já eu te coloco aqui. Não retira o pedido não, tá, Gianluca? Gianluca, eu conversei com ele hoje, mandou uma mensagem. Ele falou que fez um curso de analista de comércio exterior e eu quero saber um pouco do que ele fez, entender um pouco de como tá esses cursos de formação, né? Eu já fiz muitas palestras em universidades de administração com ênfase em comércio exterior e eu fiquei um pouco decepcionado realmente com a qualidade dos cursos, né? Mas não vou entrar muito nesses meandros aqui. Eu acho que eu coloquei o nome da live do jeito correto. Aos poucos eu vou pegando o jeito, tá, pessoal? Vamos começar, tem 21 pessoas. Eu vou começar aqui, essa live vai ficar gravada. É uma live que me pediram bastante, já me pedem há muito tempo, e eu fico hesitando em falar sobre o tema, porque eu passei muito tempo trabalhando com comércio exterior, com importação e exportação, principalmente exportação, e depois eu deixei, né, de trabalhar e voltei novamente a trabalhar com exportação. E eu digo que comércio exterior acaba me perseguindo, no bom sentido, e eu buscando... tá cortando aí, Saulo? A conexão aqui às vezes não é tão boa. Tá, se tiver ruim vocês vão falando, tá bom? De toda forma vai ficar gravada e aí vocês conseguem ver de forma plena, tá? De forma mais flat. Então eu hesitei um pouco em fazer essa live porque eu nunca gostei de estimular bom saber, para algumas pessoas a conexão tá boa, tá? Eu nunca gostei de estimular as pessoas ao trabalho visando um dinheiro, entre aspas, fácil, tá? E muita gente, às vezes, tem a visão, por conhecer um ou outro vendedor internacional ou diretor de comércio internacional, vê toda a parte mais glamurosa, mais sofisticada do trabalho, que na verdade está muito longe de ser isso. Fazer o trabalho braçal quando é necessário que seja feito. Não é raro que isso aconteça. Você ter que tomar a frente e fazer com que as coisas aconteçam a contento. Pois bem, vamos começar falando um pouco sobre o trabalho de trader. Tem algumas perguntas aqui que fizeram ao longo do dia, que colocaram aqui. Tem muita gente que não usa caixinha, mas que me manda a pergunta. Quem tem meu WhatsApp manda pro WhatsApp, quem não tem manda direto pelo inbox. Eu estimulo vocês que usem a caixinha, porque fica fácil, eu aperto um botão aqui e puf, vou respondendo. Mas tem várias perguntas que foram feitas aqui fora da caixinha, então eu vou respondê-las daqui a pouco. Nesse primeiro momento, nos próximos 5 minutos, eu quero falar um pouco sobre como eu iniciei, né, nesse trabalho, porque assim fica fácil de entender um pouco a dinâmica. A forma que eu iniciei não é uma forma única, existem
dezenas, milhares de formas, talvez uma forma para cada pessoa diferente de iniciar em uma profissão. Ela não segue, né, o trabalho de vendedor internacional, de agente de comércio exterior. Ele não é um trabalho que exige certificações ou maiores burocracias. Obviamente que todo tipo de conhecimento que você tem formal pode ser um ativo, inclusive um ativo estratégico. Então, muita gente me perguntou, precisa ter faculdade? Precisa ter MBA? Precisa ser pós-graduado? Não, não precisa. Precisa falar inglês fluente? Precisa falar espanhol fluente, russo, enfim, francês, catalão? Não, mas é bom que você consiga se comunicar com as pessoas que você vai comercializar. Então, eu conheço alguns traders que eles comercializam apenas com países que falam a língua portuguesa. Então, ok, eu conheço alguns traders que falam muito bem espanhol e não falam nada de inglês e que fazem comércio com os países de língua espanhola. A gente sabe, é de domínio de todos, que o inglês é a língua do comércio, né? Tornou-se a língua do comércio. Então, sendo assim, é a língua mais utilizada pelos agentes de comércio exterior, pelos traders. Mas não quer dizer que não existam exceções, ok? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com comércio exterior por acaso. Não foi algo que eu planejei, não foi algo que eu idealizei. Na verdade, eu nem conhecia o trabalho. Eu comecei lá com 20 anos de idade, e 20 para 21 anos de idade. Logo depois que eu tive uma primeira empresa, que foi uma transportadora. Essa transportadora, durante quase um ano, ela não deu certo. Então, logo que eu fiz 18 anos, eu junto com o sócio, nós criamos uma transportadora que não era nada mais do que duas pessoas, eu e o meu sócio, uma Kombi velha de pouco mais de 3, 4 mil reais e um telefone fixo. A partir disso a gente trabalhou um ano e meio patinando a duras penas, de forma muito difícil. Depois a gente teve mais um ano de muito crescimento até o ponto de vender essa empresa. Então você imagina, um jovem com 20 anos, com 20 para 21 anos, com um bom capital no bolso. Eu não tinha muito o que fazer com esse dinheiro, não tinha um planejamento, né? O que significa isso? Tem muita gente que fica sonhando em ganhar um prêmio de loteria, mas quando você cria uma empresa e vende essa empresa, acaba existindo um hiato. Existe um hiato psicológico, porque você não se preparou efetivamente para aquilo. Então, você vende porque aconteceu uma oportunidade. No nosso caso foi uma oportunidade, né? Existem vários tipos de venda de empresa, mas no nosso caso foi uma oportunidade, foi algo muito bom para ambos os sócios. E o que aconteceu foi que eu não tive muito o que fazer. E não tendo o que fazer, eu fiquei algum tempo sem trabalhar, talvez um pouco mais de um mês. Como eu era o responsável pela parte comercial da transportadora, eu conversava com os embarcadores. Os embarcadores são normalmente as indústrias que precisam colocar a carga em cima de um caminhão e fazer o transporte. Eu fazia transporte principalmente, fundamentalmente, do sudeste de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para o centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul e Goiás. E descia levava alimentos, principalmente têxteis, e descia com medicamentos, que era o grosso, aquilo que realmente trazia rentabilidade para a gente. Um dos meus clientes, ele me chamou. Quem trabalha aí na área comercial sabe que um bom agente comercial, um bom diretor comercial, ele tem um relacionamento que vai além simplesmente da troca de cartões ou do telefonema durante o horário do expediente. É alguém que realmente se importa com o cliente que está do outro lado, resolve problemas independente do horário comercial, e que acaba tendo um relacionamento com seus clientes um pouco mais íntimo até, diferente da área operacional. Então eu, como liderava a área comercial,
tinha um bom relacionamento com os meus clientes, e um dos meus clientes me ligou e naquela brincadeira de falar assim, poxa, você está com 20, 21 anos, você vai se aposentar, o que você vai fazer da vida? Vem aqui, vamos tomar um café, né? Até antes da pandemia era muito comum isso, né? As pessoas chamarem só para fazer um networking, bater um papo, almoçar. Então eu fui, visitei esse cliente, era um cliente que fazia alimentos compostos a partir de pó, de leite em pó, achocolatados e coisas assim. E eu visitei e ele me fez uma proposta. Ele falou, Cláudio, você é um bom vendedor, você conhece o varejo do Centro-Oeste, você tem traquejo, está com capital, você não quer ser meu representante? Eu falei, como funciona isso? Ele falou, é simples, você vai ter a minha lista de preços, você vai visitar os supermercados e você vai fazer os pedidos. É isso. E vai ganhar comissão. Eu falei, eu não tenho que comprar nada? Ele falou, não tem que comprar nada. Então eu não precisava ser um comerciante. Eu podia vender e ganhar uma comissão. Então eu comecei a representá-lo e aí eu pensei, por que não representar todos os outros meus clientes de transporte? Faço uma carteira de clientes, não cobro nada desses clientes, então inicialmente eu não cobrava nada, porque vocês lembram que eu tinha um estofo, né, um dinheiro guardado, que me dava a possibilidade de poder viajar e me manter, então eu estava trabalhando pelo risco para receber as comissões. E as comissões começaram a vir em bom volume. Então eu tinha uma pasta, eu era aquele vendedor batedor de pasta de varejo, aquele que vai e fica na fila para falar com o comprador do supermercado. Não pense em supermercado em grandes redes, pense em supermercados pequenos, médios, às vezes um ou outro grande, mas a maioria pequenos e médios. Então eram esses varejistas que eu atendia.